a situação insegura, ela vai acontecer. Então, situações de mudanças vão acontecer, vão chegar no dia a dia. Mudanças de rota que a gente precisa fazer. Olá, pessoal! Então, estamos agora na parte 2 desse vídeo para a gente entender as outras 3 causas emocionais, desses 3 sinais emocionais que geram dor lombar, que vão dar dor lombar. Então, vamos continuar. Agora, dor lombar por inflexibilidade, né, se tornar inflexível a situações de mudanças no dia a dia. Então, situações que exigem mudanças. Então, a mudança, pessoal, é a mudança de direção. Então, mudança de direção envolve a gente estabilizar a lombar para a gente se movimentar, né, para fazer o movimento desse processo. Então, mudança de direção. A mudança de direção, ela exige que a gente tenha o quê? Flexibilidade, né, que a gente seja flexível para que a gente possa mudar o direcionamento. É difícil a gente mudar sendo um bloco, né, de direção. A gente até muda, mas a gente muda muito mais lento. A gente não tem uma resposta rápida e eficiente. A gente vai ter uma resposta lenta e talvez ineficiente. Então, mudar de direção com uma velocidade eficiente, rápida, né, que a gente consiga contornar as situações e continuar, ela exige flexibilidade. Essa é uma característica também voltada para a insegurança. É uma insegurança com as mudanças de direção, com as mudanças de rota. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho insegurança em relação a mudanças. Então, dificuldade com mudanças. Porque mudança normalmente exige o quê? Mudança de direção, né? A mudança ela exige uma direção diferente. A mudança, ela pode gerar uma insegurança muito grande. Mas não, é por quê? Porque a pessoa se sente, né? Você talvez se sinta insegura em mudar, com mudanças. O pessoal fala muito do medo do desconhecido. Medo do desconhecido, normalmente vai o quê? É ir em direção a alguma coisa. Então, eu tenho medo de algo desconhecido, então eu não vou naquela direção do desconhecido. Isso tem a ver, então, com essa inflexibilidade. A gente começa a se tornar mais inflexível com as mudanças. Então, eu começo a me tornar uma pessoa um pouco mais rígida em atitudes. Eu determino, eu tenho que fazer as coisas assim, ó, desse jeito aqui, tudo certinho, porque desse jeito o que eu faço? Eu tenho segurança. Onde eu tenho segurança? Porque eu estou enxergando o que eu estou fazendo. Agora imagine uma situação, você tem segurança em dirigir, você dirige o carro, tá tranquilo. Agora imagine que você está passando, você está numa rua, numa estrada em alta velocidade, e aí tem uma fumaceira, porque estava pegando fogo em algum lugar e está cheio de fumaça, e você entra na fumaça e não enxerga nada. Ou você está numa serra e de repente fecha uma neblina tão forte que você também não está enxergando nada. Ou você está dirigindo e começa uma chuva, uma tempestade, que você não consegue enxergar nada. Essa falta de visibilidade, de enxergar o que vai acontecer a seguir, gera insegurança, um ambiente inseguro. Então, claro, o ambiente ele está trazendo para a gente uma insegurança. E aí o que eu faço? Eu reduzo a velocidade. Eu reduzo, tensiono, aumento o foco e começo a ir devagarinho, tensa, por quê? Porque eu tenho que prestar atenção em tudo, porque o ambiente está inseguro. Imaginem essa situação. Agora, eu tenho segurança suficiente para continuar conduzindo o carro. Eu me sinto seguro o suficiente para continuar conduzindo e seguindo. Mas, claro, com muito mais atenção. E, óbvio, se eu comparar com a situação anterior, que eu estava enxergando onde eu estava, eu vou estar mais inseguro em relação a outra situação. Mas essa minha forma de insegurança não me gera uma paralisação, um medo, né? Gera o quê? Atenção, mas eu continuo me sentindo seguro de continuar para poder fazer. Mas aí, se eu tenho uma insegurança que é em mim, o que vai acontecer? O ambiente inseguro vai chegar, eu vou estar inseguro internamente, e essa insegurança interna vai fazer com que eu tenha medo. E o medo vai me paralisar. O medo vai me segurar. E o que pode acontecer? É nessas horas que pode acontecer mais facilmente um acidente. Porque é a hora que eu vou parar o carro. Não consigo continuar, eu paro o carro. E aí aquela pessoa que está vindo atrás, que não está me vendo, porque está difícil de enxergar, quando ela me vê, está muito em cima, e aí provavelmente o carro vai bater e vai acontecer um acidente. Então, a situação
insegura, ela vai acontecer. Então, situações de mudanças vão acontecer, vão chegar no dia a dia. Mudanças de rota que a gente precisa fazer. E nessas mudanças de rota, se eu já tenho uma insegurança interna, eu vou ficar inseguro com aquela situação. Isso vai me gerar uma inflexibilidade comportamental. Isso quer dizer, eu vou ter um comportamento mais rígido, um comportamento menos flexível, porque eu preciso das coisas mais determinadas, porque eu preciso enxergar o que está acontecendo. Eu preciso ter. Eu enxergo, eu já sei que tem um lugar para pisar ali, então eu vou. Mas enquanto eu não entendi que eu posso pisar naquele lugar, eu não consigo dar espaço. Isso vai gerar um comando de rigidez. Esse comando de rigidez, porque já teu próprio comportamento é rígido, começa a tensionar e essa tensão, então, vai gerar dor e todas aquelas consequências se a gente não fizer uma mudança. E eu quero fazer aqui, pessoal, um parênteses com aquela primeira do vídeo no parte 1, que é submissão, né? Então, a dor lombar por não me submeter a uma situação por ego. Isso também, pessoal, é muito comum, que eu falei no vídeo lá, eu falei muito sobre a questão de trabalho, né, de uma situação de trabalho, mas também é muito comum na relação com os pais. Filhos que têm dificuldade na relação com os pais, pai, mãe, e muitas vezes os pais, às vezes, exigindo ou pedindo, e o filho não quer se submeter à situação, e começa aquelas brigas, né, aquelas situações difíceis, tensas, e isso também pode ser um motivo de uma dor lombar. Tá? Porque a história é a mesma, é a dificuldade de eu me submeter àquilo que está sendo dito ou comandado e pedido, e aí, no caso, pai e mãe, enfim, e também nos relacionamentos, né? Relacionamentos com amigos, com relacionamentos afetivos, tá? Só fiz um parênteses aqui, tá bom? Mas voltando aqui, então, para essa questão da inflexibilidade, então a questão da inflexibilidade é essa, é a dificuldade de mudança de direção. Então, a mudança de direção exige muita flexibilidade. Então, se a gente tem uma questão de insegurança, ela vai gerar, então, rigidez, e essa rigidez vai dificultar as nossas movimentações, né? Literalmente. E aí dói a lombar, e aí pode ter várias consequências, outras dores. E como eu falei também, que essa questão da rigidez, ela pode ser uma rigidez também no sentido de a gente ficar muito tempo na mesma postura. E essa mesma postura, ela também vai trazer dor. E essa dor, inclusive, muitas causas de dor lombar vêm por essa rigidez postural. Então, comece a adotar no seu dia a dia mais movimentação. Então, se você é uma pessoa que fica muitas horas trabalhando no computador, coloca lá um aviso a cada 10, 15 minutos para você fazer um movimento. Micromovimentos, pessoal. Levanta, movimenta um pouquinho o corpo, né, mexe um pouco, dobra, levanta as pernas, movimenta o tronco, pronto. É o suficiente. Volta. Aí vai, passou 10, 15 minutos, faz isso de novo, e você vai ver que você dificilmente vai levantar e vai sentir a região dura, ou vai ter dor, né, e no final do dia você vai estar com uma mobilidade muito melhor. Então, lembre-se que a movimentação é super importante também, tá? E esse tipo de ficar muito tempo em posturas sentadas, elas contribuem muito para a famosa dor no ciático, porque aí a musculatura que tem no glúteo, então a gente tem aqui no bumbum, que é o glúteo, a gente chama de bumbum, tem várias musculaturas. E uma musculatura que tem ali é chamada de um músculo piriforme. Esse músculo, principalmente nas mulheres, o nervo que passa, que inerva, né, que sai lá da lombar e vai lá para a perna, ele passa muito próximo desse músculo ou dentro do músculo, que é o piriforme. Quando isso acontece, se esse músculo, por ficar muito tempo sentado, e é um músculo que ele fica tensionado quando a gente fica muito tempo sentado, e ele não circula bem o sangue. E aí o que vai acontecer? É que ele inflama, ele tensiona, e aí se ele estiver muito próximo do nervo ciático, ou muito perto, ou o nervo ciático ou isquiático, que é o novo nome, passa dentro do músculo, o que vai acontecer? Quando ele contrair, ou ele vai comprimir esse nervo, se for dentro, ou ele vai encostar e comprimir, né, por proximidade, e isso começa a dar dor ciática, que é normalmente aquela dor que começa no bumbum, que a gente chama de glúteo, e vai para baixo da perna, né, vai ali por trás da perna. Então, uma dica aí que eu dou também, para você se movimentar. E tem uma tendência das pessoas inflexíveis, ou com esse nível de inflexibilidade, terem mais dor lombar, com a dor ciática associada. Agora vamos falar da dor lombar por insegurança com situações instáveis. Então, a falta de estabilidade. Então, por que a falta de estabilidade ela vai gerar dor lombar? Então, primeiro, se você é uma pessoa que precisa de estabilidade,
Então, eu preciso de situações estáveis. Eu preciso me sentir confortável com as situações. Então, situações instáveis me geram uma necessidade de controle. Controlar as situações, que é um pouco diferente da questão de você ter dificuldade, né, ter tudo certinho. Ter tudo certinho, saber onde vai pisar, é um tipo de controle, mas diferente desse, esse é controlar a situação, uma necessidade de super controle. Tudo eu quero controlar, eu quero comandar, eu tenho a necessidade de controlar as situações do dia a dia. Então eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Né? É um pouco diferente, porque eu tenho o hábito de todas as coisas do meu dia a dia. Então, quando eu falo todas, é todas mesmo, pessoal. É no sentido assim, ó, é em casa, é no trabalho, é nos relacionamentos, nas relações. Eu tenho essa necessidade de sempre fazer a minha vontade prevalecer. Por quê? Porque por eu ser uma pessoa insegura, então aí é um caso de insegurança também. E essa insegurança me traz a instabilidade. Eu olho para as situações e eu preciso de estabilidade. Então, enquanto eu não encontro estabilidade, eu fico inseguro. Então, essa insegurança que gera instabilidade. Então, situações instáveis. Então, por situações instáveis, eu tendo a ter um super controle. E aí, para eu não ter o risco de lidar com situações, não chegar a uma situação instável, eu vou controlando tudo. Eu tento controlar tudo. A gente sabe que não é possível. Então, situações instáveis que te geram instabilidade. Então, pensa assim, a questão financeira, eu preciso ter X de dinheiro, senão eu me sinto instável. Não, eu preciso, vou fazer uma apresentação, então eu preciso de um mês de preparo, senão eu me sinto instável. Tudo gera instabilidade. São situações que te geram instabilidade. A instabilidade, o que ela faz? Se a gente pisa em algo instável, a gente começa instável, o que vai acontecer? A gente tende a cair. Então, aquela plataforma instável, aquele lugar instável, o piso, o chão, o apoio que é instável, eu começo a ficar muito instável, os pernas, os joelhos, o quadril vão começar a fazer ajustes para eu tentar o quê? Me estabilizar. E nessa estabilização, a lombar começa a fazer o quê? Ela tem que ficar um pouco mais rígida para poder manter a estabilidade de tronco e as pernas conseguirem se movimentar. E nessa necessidade, é um comando, então a gente vai criar um comando, e esse comando é lombar, fique rígida, né? Contraia, porque a gente precisa agora de estabilidade. Eu preciso que o tronco esteja estável, para que as pernas se ajustem à instabilidade do chão, do solo, da situação. Então, as situações instáveis vão me trazer dor lombar por instabilidade. Né? Então, eu estou instável, eu tenho uma insegurança grande, e aí eu tento manter essa estabilidade. E aí vai contraindo, contraindo para eu cada vez me sentir mais estável e tentar me ajustar às situações. E isso vai gerar dor lombar, tá? E esse tipo de dor lombar, ele costuma ser uma dor do lombar mais alta, que a gente fala, que é mais para cima, em L1, quase às vezes pegando no meio das costas, né? No meio assim, quando a gente põe a mão, no meio, mas quase em cima da lombar, porque é uma de mais estabilidade, o tronco fica mais ereto, né? Eu preciso manter o tronco numa postura mais ereta. Isso tende a gerar uma dor lombar e às vezes uma lombar mais alta, tá? Então, se é o seu caso, começa a perceber essas situações, começa a olhar e ver se você consegue lidar melhor com a instabilidade, com as situações instáveis. Tenta parar de controlar as situações, tenta deixá-las um pouco mais fluidas, mais soltas, confiar mais nas pessoas. Talvez por aí você consiga ter uma mudança, uma ressignificação dessa postura, e isso começa a melhorar a dor lombar. E, claro, buscar ajuda, né? Ajuda especializada para você encontrar essas memórias inconscientes que contribuem para gerar essa insegurança, que é uma segurança interna, tá, pessoal? Não é uma insegurança, nesse caso, que aparece, ela é visível. É só, simplesmente eu vou falar, não, eu só não gosto de situações instáveis, eu não gosto dessas surpresas, eu não gosto dessas situações que não me trazem um certo conforto ou segurança. Isso é a própria insegurança, tá? Uma coisa é assim, eu ter precaução, eu olhar a situação, analisar, mas falar, bom, eu vou. Outra coisa é eu deixar de fazer, eu me bloquear, porque eu não consigo lidar com a instabilidade, tá bom? Então, olhem para isso, busquem ajuda, vai nas técnicas. Então, a gente tem, por exemplo, das que eu pratico, das técnicas integrativas, a acupuntura, o Theta Healing, a constelação familiar, a nova medicina germânica, são todas técnicas que podem trazer uma ajuda aí nesse tratamento.
E agora, o último sinal dos que eu falei, sinal emocional, de que gera dor lombar, né? De que vai gerar dor lombar, que é a necessidade de se apoiar nos outros. Então, a necessidade de se apoiar nos outros, ela vai trazer uma fraqueza para essa lombar. Então, o que é isso? É a fraqueza lombar, porque se eu tenho necessidade de apoio, significa que eu não estou dando conta. E não dar conta, né? Não dar conta no sentido de me sustentar, ela vai gerar o quê? Então, eu preciso gerar muita tensão e tentar me sustentar para eu conseguir manter a minha lombar, né, o meu tronco em pé. E essa necessidade de fazer isso me faz eu ter que apoiar em alguém. Então, quando eu me apoio em alguém, eu consigo relaxar um pouco e manter o meu tronco estruturado. Quando eu perco esse apoio, eu tenho que começar a tensionar muito, porque eu não tenho apoio, eu sinto uma falta de apoio. E isso está muito ligado com um vazio que a gente sente existencial de suporte, né? De uma necessidade de suporte, de ter o suporte de alguém. E isso já é uma questão vinculada a questões de abandono. Abandono, rejeição, é uma falta de suporte, é uma falta de acolhimento, falta de amparo, né? Principalmente o amparo. Então é como se eu estivesse me sentindo desamparado, desamparada. Então a falta de amparo me gera uma necessidade de me apoiar em alguém. Você tem dor lombar e você está se identificando com isso, você provavelmente é uma pessoa que sempre precisa da opinião dos outros, sempre precisa estar apoiado com o outro. Então é aquela coisa do, eu vou em tal lugar, mas eu preciso que alguém vá comigo. Eu preciso que alguém sempre esteja comigo para me dar esse apoio, essa falta de apoio. Então, essa necessidade de apoiar é como uma muleta. Eu preciso de uma muleta porque eu não dou conta de sustentar minha lombar. Eu não dou conta de sustentar o meu tronco, né? De manter essa lombar sustentando esse tronco. Então, a falta de dar conta por falta de amparo, que é um conflito de abandono, de rejeição. São conflitos sinônimos de conflito, de abandono, de rejeição, tá? Então, a falta de amparo traz uma necessidade de se apoiar em alguém. Então, necessidade de se apoiar em alguém vai gerar dor lombar. Então, pensa nisso, se você se identifica com isso, para começar a tratar. Então, pessoal, busquem ajuda, tá bom? Então, mas eu não tenho dor, não tenho dor lombar. Tudo bem, mas se você se identifica numa posição em que você tem essas questões dos vídeos, tanto desse parte 2 quanto do parte 1, desses 6 sinais, se um desses sinais faz parte do seu dia a dia, mesmo que você não tenha dor, vai buscar ajuda, porque daqui a pouco essa dor provavelmente vai aparecer. Então vai lá explorar as memórias inconscientes, vai buscar suporte terapêutico para que você crie ferramentas e aprenda a fazer essa diferença, né? Aprenda a ser diferente, a ter um recurso emocional, uma inteligência emocional melhor, tá bom? O objetivo desse vídeo era trazer para vocês, com mais detalhes, com mais profundidade, as questões que podem gerar dor lombar, que tem a ver com aspecto emocional, né, e que gera o problema físico. Vocês viram quanta coisa a gente tem para falar? E se a gente for trabalhando assim, pensando, e se a gente for pegar a lombar, estudar mais a fundo as funções dela, em microfunções, a gente vai achar uma série de outras questões emocionais aí que vão estar envolvidas dentro desse processo da dor lombar. E a gente pode fazer isso com mais detalhes, com especificações. Então, tem muita coisa aí para explorar, mas eu acredito que com esses 6 sinais, a gente já está englobando muita coisa, e isso já pode trazer uma grande ajuda a você, se é o seu caso, se você tem essa questão aí de ter dor lombar crônica, constante ou esporádica, olha para isso, tá bom? Porque são mudanças importantes que você pode fazer e que vai trazer muita ajuda na sua vida. E, para te ajudar ainda mais, tem os livros do Cura pelo Hábito, que você pode ver no link que tem na página, mas eu vou deixar na descrição do vídeo também. E também tem o curso na Hotmart, o meu curso, que é a Linguagem Oculta dos Sintomas. Nesse curso da Hotmart tem o link aí, vou deixar o link também disponível aqui nas mensagens. Esse curso te traz, então, bastante informação psicossomática, então, quais são as causas psicossomáticas das doenças e sistêmicas, né? Que aí eu falo das memórias transgeracionais, daquelas que a gente carrega dos antepassados, por adaptação biológica no nosso DNA, que são memórias também que podem gerar uma série de dores, doenças na nossa vida. Então, esse curso está bem legal, os 3 primeiros vídeos são, as 3 primeiras aulas são gratuitas. Então vai lá, assiste, entra, vê se você gosta, se você gostar, adquira o curso que vale muito a pena, tá bom?
Então, pessoal, deixe em comentários aqui se você tem dúvidas, se, por exemplo, você tem dor lombar e não se identificou desses 6 sinais, deixa aqui, comenta aqui, que eu vou respondendo, eu vou tentando aí ajudar você a clarear a sua mente para você poder entender melhor por que talvez você esteja com essa dor, qual é a linguagem dessa dor lombar, tá? Curtam o vídeo e compartilhem para as pessoas que vocês acharem que é importante, que pode trazer ajuda. Então é isso, pessoal, e até mais.